Fala para mim, qual é o processo disso? Como é que tem fase isso? Como é que funciona? Por onde eu começo? Eu sou uma instituição para pequenas, médias e grandes instituições do terceiro setor. Por onde eu começo? Então, eu acho que o passo inicial, já que estamos diante de um sistema disruptivo, que a gente chama, né, de mudança de paradigmas, mudança total de paradigma. É uma mudança total de paradigma. Por quê? Porque toda a forma que nós coletamos dados, a gente vai ter que repensar tudo. Então, o passo inicial, a pré-ação, né, o que a gente tem que fazer antes de qualquer coisa é a conscientização, né? Eu acho que as instituições precisam ter internamente palestras ou formas de conscientizar que sejam dirigidas tanto aos dirigentes das instituições, as pessoas do alto comando, quanto a todo segmento de funcionários. Por quê? Porque se coleta dados em diversos locais da empresa, às vezes que a gente nem pensa, como talvez no estacionamento, como talvez, antes da pessoa entrar no ascensorista de um prédio, se coleta dados. Então, é uma coisa assim, que a gente coleta dados sem perceber, né? O tempo inteiro tá coletando dados. O tempo todo, é verdade. Então, o que acontece? As pessoas primeiro precisam se conscientizar que estão coletando dados e que isso implica em direitos. E que existe uma forma adequada para se coletar dados e para se gerenciar esses dados coletados. E quanto mais dados você tem coletados, mais gerenciamento você vai ter. Portanto, existem os princípios que devem nortear essa primeira fase de conscientização, que é o princípio, são os pilares da lei de proteção de dados, que é da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade dos dados. E além disso, a gente tem os princípios dos processamentos desses dados, que é o princípio, os princípios principais, né, que tem vários outros, mas minimização e exatidão dos dados, para mim, são princípios muito importantes. Por quê? Quanto menos dados você pegar, é melhor, né? Porque isso é minimização, e que você vai ter que tratar aquilo com uma grande responsabilidade. Então, pegar exatamente o que eu preciso, né, Márcia? Por exemplo, no terceiro setor, o que você precisa para fazer uma campanha, especificamente, tanto no online quanto no offline? O que é necessário para que você possa fazer uma campanha de captação? Se você tem dados que você não usa, para que você vai ter? Higieniza. Exatamente. Por aí. Então, num departamento de RH, por exemplo, para que você precisa ter um banco de dados de currículos? Você pode simplesmente ter um acesso ao LinkedIn. E aí você já está minimizando os dados que você vai gerenciar. Então, esse tipo de coisa a gente tem que começar a pensar nessa nova metodologia. Então, assim, quais seriam os passos? O primeiro é a conscientização, para pensar em tudo que a gente faz na instituição, por exemplo, né, no caso de vocês, que utilize dados e que se coleta dados. Então, essa conscientização é imprescindível. Daí as pessoas vão começar a pensar, nossa, eu pego dado aqui, eu pego... Essa conscientização é imprescindível. E isso no primeiro momento. No segundo momento, precisa se avaliar e mapear onde os dados estão na instituição. Então, é esse caminho de inventariar os dados, onde eles estão, né? Como é que eu coletei, para onde foi, que computador, que arquivo, que gaveta, onde que está caminhando esse dado, onde é que eu armazenei. Por e-mail, por onde ele anda, se eu tenho um servidor, se eu tenho um backup, eu vou ter que analisar desenhar o fluxo. Quantos programas eu uso, com quem eu divulgo esses dados, para onde eles vão. Enfim, eu tenho um computador que é externo, eu tenho... Aí, nesse momento, você vai avaliar o tamanho do seu trabalho, né? Inclusive, Márcia, as pessoas que manipulam esses dados, eu acho que elas têm que ser controladas também, né? As pessoas que manipulam, por exemplo, quem vai gerar aquele arquivo para gerar aquela campanha, que é o ser humano. Como é que é isso? Sim, a gente tem as figuras dentro da lei, né? Que tem o número 1 é o titular de dados, que é o dono, é a pessoa física dona dos dados, é o titular. Aí a gente tem o controlador dos dados, que é a pessoa
que a instituição, né, no caso, estamos falando de terceiro setor, é a instituição que vai implantar a campanha. E temos os operadores, por exemplo, um contador que tem os dados daquela instituição, ele é um operador daqueles dados, né? E esse operador, que pode ser tanto um contador ou quanto uma empresa que tem um servidor, que terceiriza um servidor para aquela instituição, são empresas que respondem solidariamente ao controlador. Ou seja, eles têm que estar falando a mesma língua. Eles têm que dizer, exatamente os dois têm que dizer onde aqueles dados estão caminhando. E essa prestação de contas do operador e do controlador tem que ser iguais, porque estamos falando dos mesmos dados. Então, na verdade, vai depender de um controle, sim, né? Independente do tamanho da instituição, ela tem que analisar e avaliar onde estão andando. E aí, no momento seguinte, numa fase seguinte, analisar os riscos que aqueles dados estão correndo. Então, se é um dado sensível, que se vazar, vai causar um prejuízo muito grande. Por exemplo, um hospital que tem um banco de dados de pessoas que têm AIDS e que talvez nem a família saiba. Se aquela informação vazar, isso vai causar um dano imenso à privacidade daquelas pessoas. Então, numa avaliação de cada caso concreto, de cada instituição, vai ter que ser analisado isso, porque cada tipo de risco vai envolver uma espécie de prestação de contas diferente. E tem que tomar cuidado com o pendrive, né, Márcia? Os pendrives, sim. Como é que vai ficar os pendrives? Yeah. Então, um dos preceitos, né, é a segurança da informação. Então, a segurança dos dados está estritamente relacionada à segurança da informação. Então, essa barreira física, as pessoas já isso vai ser analisada, né? Vai ser sinalizada, e numa avaliação de risco, isso já vai ser colocado. De, por exemplo, numa instituição, proibir a entrada de pendrives e nas máquinas. As pessoas que forem imprimir dados terem que ser autorizadas e tem que ter o número da matrícula dela em cada papel que seja impresso. Tomar muito cuidado com rascunhos. Papel de rascunho, gente, é verdade. Tem que triturar os rascunhos, né, para de repente não vazar dados, enfim. Mas de repente, né, Márcia, ecologicamente correto, vamos parar de imprimir coisa também, né? Então, é o que vamos acontece ajudar, com essa né? lei. Essa lei a gente chama de disruptura, por quê? Porque ela vai de encontro com valores, por exemplo, você está dizendo, então, tem a questão ecológica e, de outro lado, a proteção dos dados, assim como a parte de tecnologia, né? Muitas coisas na área tecnológica, que são evoluções tecnológicas, todo mundo fica super feliz, vão muito de encontro à lei, como biometria, como leitor facial, coisas assim que a tecnologia está trazendo e que precisam ser muito esmiuçadas. Aquela coisa que você entra no shopping, né? Aquela coisa que você entra no shopping, ele já reconhece você e aí a loja já vai saber o que vai te oferecer. Essa invasão toda, nossa, é uma disruptura, hein? Por quê? Isso é uma coisa que vai totalmente contra os preceitos da privacidade. Então, para a pessoa ter o seu rosto, a sua face identificada, ela precisa expressamente consentir e dizer para que fins que vai ser usado. Então, assim, o que é muito importante da lei, o que as pessoas têm que se prevenir, e com certeza todo mundo que vai se adequar à lei vai ter que ter um procedimento, processo, é como você disse, vai ter que parar e se organizar quanto a isso, porque vai ter que ter políticas tanto de segurança da informação quanto políticas de privacidade. Então, quando a pessoa entrar nessa loja que tem essa leitor facial, ela tem que assinar antes, tem que concordar com o que eles estão fazendo. Né? Já teve um caso da Hering, que tinha uma loja que fazia isso e que foi fechada, multada, e a operação teve que parar, justamente porque um consumidor foi contra e entrou na justiça e fechou a loja. Então, o que parece que a tecnologia
aos olhos de quem gosta, né, de tecnologia, acha o máximo, tem que tomar muito cuidado se não está entrando num direito fundamental das pessoas, que é o direito à privacidade. A pessoa não quer ser reconhecida naquele local e ela precisa saber para o que estão fazendo com esses dados. Então, a lei está protegendo esse direito, o direito da pessoa... Márcia, eu quero falar um pouquinho sobre política de privacidade, naquelas letrinhas pequenas, como é que vai ficar isso, mas antes eu queria voltar um pouquinho no papel do controlador e do encarregado. Você disse que vai ter que ter uma parceria muito grande. Eu queria dar um exemplo para deixar bem claro o que no terceiro setor pega isso, né? O controlador é a instituição, eu entendi que é a instituição. Então, é a sua ONG, sua paróquia, seu santuário, sua instituição, é o controlador. Quer dizer, você imposta aquele dado, o titular é o doador, você é o controlador. E o encarregado, por exemplo, se eu tenho uma plataforma de CRM terceirizada, eu vou transacionar esses dados, ele vai manipular esses dados. Então, não só o controlador, quer dizer, a instituição, mas também todos os parceiros que nós temos para a manipulação das nossas campanhas também devem se adequar. A gente tem que tomar cuidado com quem a gente faz parceria. Porque, por exemplo, no terceiro setor tem várias plataformas, mas como eu sempre digo, cuidado, não partilhe os dados da sua instituição, não dê esses dados para uma plataforma terceira, porque às vezes você contrata a plataforma e na negociação os dados da sua instituição ficam para a plataforma de crowdfunding, por exemplo. Não pode mais, não pode mais, né? Não pode, e os contratos vão ter que ser readequados, né? Então, nessas fases, depois que avaliou, mapeou, fez análise de risco, as empresas, as instituições vão ter que ter um plano de ação e melhorias. E uma das coisas que é importante e imprescindível é analisar todos os contratos com os prestadores de serviço. Porque os contratados precisam ter termos de confidencialidade com foco nesses direitos e obrigações, porque não só o controlador tem que cumprir e adequar a lei, como as pessoas que ele vai contratar também para usar esses dados. Então, uma gráfica, por exemplo, que vai imprimir um banco de dados de algum, né, no CRM, cartas, né? Essa gráfica tem que estar adequada e tem que ter um contrato de confidencialidade. Porque ela também pode ser penalizada, não é? Sim, elas são solidárias. Então, assim, esse termo de confidencialidade vai resguardar as duas partes, né? E ele tem que ser muito transparente e claro, que são princípios do processamento, a transparência, a exatidão, né? Então, isso vai ter que estar... Não tem que ter essas letras miúdas que você está dizendo. Tem que ser, não pode, tem que ser... O titular de dados tem que ter plena ciência do que estão fazendo com os dados dele. Então, ele tem que saber que os dados dele são coletados, que vão ser guardados num banco de dados externo, numa nuvem, e que são passados por um terceiro, mas que há um termo de confidencialidade que está resguardado, os dados deles não vão vazar. Isso tudo é para quê? Para que caso a instituição sofra uma notificação, uma autuação dessa Autoridade de Proteção de Dados Nacional, que é a ANPD, que é uma autoridade que ela está sendo implantada, a lei é muito recente, ainda não temos assim, muitas diretrizes de portarias e tudo dessa agência nacional, mas ela já existe e ela vai poder autuar as instituições e pedir contas, né, para que elas prestem contas do que elas estão fazendo com esses dados. E isso tem que ser demonstrado que existem formas de mitigar, de diminuir os riscos de haver um vazamento de dados. Então, por que eu estou dizendo isso? Que você vai ter que justificar que esses contratos são todos pautados numa confidencialidade e que seus contratados também estão adequados à lei. Então, na verdade, a lei foi feita de uma forma que obriga a todos envolvidos a cumprirem a lei, né? Por isso que ela coloca as pessoas como solidárias, nas mesmas obrigações. E a lei faz mais. Ela diz que todo mundo que
manuseia dados, coleta, manuseia, processa dados, precisa ter um encarregado de dados, que é o DPO.